Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. E eu sou Alberto Sami. Alô, caríssimos amigos, irmãos, nós vamos falar hoje de um sentimento nobre que todos procuramos. Faz parte integrante do espírito. É um sentimento fundamental para a nossa vida e ele irá nos acompanhar para sempre, deverá nos acompanhar para sempre. Por isto mesmo, todos os nossos problemas pessoais, toda a nossa reforma interior, todo o aparato de defeito que nós temos ainda, quando bem trabalhado, vai fazer surgir este sentimento. Ele existe embrionário em cada um de nós, manifesta-se aos poucos naqueles que se esforçam mais, naqueles que olham com mais atitude para o seu próximo, aqueles que necessitam dele também como um lenitivo, um remédio para as suas vidas. Ele é perseguido, ele é o amor, este sentimento inigualável que o Mestre Jesus nos dizia que sentíssemos e que só ele, este sentimento, poderia nos levar a Deus, o nosso Pai. E por que é que ele é tão importante que nos reporta a Deus? Porque Deus nos criou por amor. Nós fomos evoluindo, caminhamos todas as fases da evolução até chegarmos ao espírito, ao pensamento, por amor. E nesta caminhada, nesta longa caminhada, onde o espírito se debate com as suas incertezas, com os seus problemas íntimos, com os seus remorsos, com as consequências dos seus atos, nós procuramos sempre fazer florescer algo bom dentro de nós. Nós fazemos ou procuramos fazer com que este amor do qual estamos conversando aqui, possa conduzir a nossa vida. Mas, em algumas ocasiões, este amor adoece. E quando o amor adoece, ele pode sim significar o efeito exatamente contrário daquela satisfação que sentíamos quando ele palpitava, diríamos assim, no nosso coração, deixava o nosso coração alegre com ele, com esse sentimento, porque ele vibrava e de repente esta vibração do amor, esta palpitação fundamental que nós queremos sentir, ela muda de frequência, ela começa a nos deixar. Ela começa a transformar-se na nossa vida em algo que nós queremos evitar. Muitas vezes deixa-nos de uma maneira tal que secamos, não é? Como se costuma dizer, seca o sentimento. Eu não tenho mais esse sentimento do amor, não quero mais saber dele. As decepções com o amor são tão grandes que ele acaba se esvaindo para o espírito. E eu não estou falando apenas do amor entre dois seres. Eu estou falando do amor, neste caso específico, por todos. Não é? Quando você dedica o seu amor às pessoas que estão perto de você, ao seu trabalho, às pessoas que trabalham com você, quando você dedica o seu amor a uma causa,
quando você dedica o seu amor à própria religião, quando você dedica o seu amor por criaturas, não é? Várias, que despertam este sentimento e você está feliz em estar com elas. Mas, num determinado momento, isso tudo pode mudar. Todas essas situações as quais colocamos aqui podem se voltar contra você, podem trair você, ou você sentir-se traído, na verdade. E então o espírito fecha-se para o amor, e o amor que você tem, ele adoece. Não existe uma definição para o sentimento do amor. Nós não podemos dizer exatamente o que ele é, porque ele é plural. Ele existe de diversas maneiras, de tal jeito, de tal intensidade, que João, no seu capítulo 1, no versículo 18, João Evangelista, diz que Deus é amor. Simplesmente esta frase, Deus é amor. E o que ele quer dizer exatamente com isso? Tudo. Por quê? Porque Deus engloba no nosso pensamento todas as nuances do amor, todas as maneiras racionais e irracionais que nós conhecemos de amar. Amor egoísta, amor de posse, não é? Amor nos seus mais diversos matizes. Então, como Deus é perfeito, obviamente Deus não tem o sentimento negativo do amor. Ele só vibra o amor dentro da sua positividade por tudo que ele fez, por tudo que ele constrói, por todos os seus filhos, por todo o universo, por todos os universos, não é? Mas quando e por que este amor pode adoecer? Quais são as causas deste amor? Em que momento ele vai adoecer? São várias as causas. Interesses materiais, falta de base espiritual, débitos do passado, gatilhos emocionais que ressurgem, né, do espírito, daquilo que ele já vivenciou. Esses gatilhos emocionais são lembranças que, num determinado momento, vêm para o espírito na sua vida comum, no seu dia a dia, e ele tem uma lembrança do passado, uma lembrança muitas vezes até que ele não consegue entender, não consegue vislumbrar, mas de alguém ou de alguma coisa que não fez bem a ele, e isto começa a complicar para ele, esse gatilho emocional, não é? Interesses materiais são aqueles, que todos sabemos, quando nós misturamos sentimentos nobres com interesses materiais. Quando existe aí um casamento por interesse, não é? Quando existe um casamento por beleza, são interesses materiais. A falta da base espiritual é terrível para quem quer sentir o amor. Por quê? Porque o materialismo está tomando conta de você. Você não entende, não sabe, não consegue conectar nesta nossa conversa a intensidade daquilo que é a base espiritual para o espírito sentir o amor. Os débitos do passado, eles também atrapalham muito, obviamente. Por quê? Porque os débitos do passado, eles se transformam em provas durante a nossa encarnação. Então, nossa vida não é um mar de rosas. À medida que nós vamos caminhando, os débitos também do presente, eles se apresentam. A conta, a fatura chega. E aí? E aí você está com o sentimento avassalador do amor e de repente começa a acontecer problemas, dificuldades, imprevistos, não é? Consequências de atos que você praticou, coisas que você não fez por querer, ou não pensava que aquilo fosse causar tanto mal, e causou no outro. Então o outro começa a mostrar para você que as situações não são bem assim quando se resume o amor. Você vibra o amor
né? Aquele sentimento que você sente, que você está ali querendo que ele floresça, mas o outro é uma caixa fechada e vazia, não tem mais nada para você. Então nós temos que entender, obviamente, né, que o amor doente, ele é extremamente danoso. Por quê? Porque ele começa a lhe tirar o vício, o vigor, a vontade, o incentivo, a inspiração. Tudo isso começa a se esvair aos poucos. E você então tem que reagir sempre pensando na ajuda do seu protetor, sempre pensando também que a espiritualidade está atenta à sua vida, né? Nós todos somos monitorados, sabemos disso, então a gente tem que tomar cuidado com essas dificuldades de achar que estamos sozinhos no mundo. E muitas pessoas, por pensarem isso, acabam querendo dar um término, não é, às suas vidas, porque não vem mais o futuro. Muito importante também nós termos cuidado com as falsas promessas de amor eterno. Aqui nesse planeta nós não vamos sentir isso. Este amor eterno, este amor do conto de fadas, este amor de passar a vida inteira amando, não vai acontecer neste planeta com o adiantamento que nós temos ainda. O amor, ele é este sentimento, como nós dissemos, que aproxima os seres, mas ele se transforma. Por quê? Porque à medida que você vai vivendo no seu dia a dia, você vai evoluindo, vai mudando, você vai pensando em outras coisas, a outra pessoa que está com você, a mesma coisa. Começa a pensar numa outra situação, em outros objetivos, e a vida dos dois, do casal, no caso, especificamente falando num casal, ela muda, não é? Então, aquele amor eterno, o amor eterno vai ser o amor quando nós atingirmos a atitude inequívoca da perfeição de amarmos a humanidade como ela é e como nós entendemos que Deus queira que seja. Agora, o amor da terra, nós não podemos dizer que ele vai ser um amor eterno, e temos que tomar cuidado, porque quando um dos motivos, não é, pelos quais você sentia aquele amor intenso, ele começa a se diluir, você precisa então esforçar-se para ultrapassar aquela etapa, não ficar imaginando que deveria ser daquele jeito e não é mais por quê, não é? Então você fica voltando no tempo quando o tempo ele continua, a gente não espera por nós. Nós temos que caminhar junto, não é, do tempo para não nos atrasarmos na nossa evolução. Sofremos com amor exatamente porque nós acreditamos nas expectativas. Nós temos expectativas em relação ao amor, este amor aqui da Terra, que elas não se concretizam. Elas se concretizam até um determinado ponto, mas depois elas mudam. E nós temos que entender as mudanças. Nós temos que entender as nossas mudanças, temos que entender as mudanças dos outros também. Onde é que você pode buscar estes exemplos de mudanças? Na própria história do mundo. Nós temos uma história rica em amores que se findaram em muito pouco tempo. Temos histórias também de parceria entre espíritos que poderíamos dizer que foi um amor que durou enquanto os dois, o casal, enfim, existiu. Temos histórias de amor de missionários que vieram para amar a humanidade a qual serviam, que são espetaculares, mas eram espíritos preparados para aquela missão. Eles vieram para exemplificar o amor, como ele deve ser entendido, não só pelo irmão espírita, mas por todas as religiões, não é? Como ele deve ser entendido por todas as religiões. Situações que deixam você à margem do relacionamento. Nós vamos sofrer quando situações nos deixam à margem do relacionamento, o qual estamos vivenciando. Traições que magoam profundamente o espírito, né?
E aqui não estou falando apenas de casal, mas traições várias, de diversas maneiras, não é? Como nós já falamos aqui anteriormente no início da nossa conversa. Expectativas frustradas, como nós também dissemos, essas expectativas frustradas, elas acabam adoecendo o amor. Descobertas tardias do caráter de alguém com quem você está vivendo, né? De repente as pessoas têm um verniz e você não sabe como é que é aquela pessoa, até que um belo dia ela se revela, porque o espírito dela tem um gatilho emocional imediato que vai mostrar exatamente que até aquele momento ali ela estava sendo diferente do que o espírito se revela. Como podemos reconquistar o sentimento do amor? Como é que ele pode vir para nós novamente? Nós temos que ter o quê? Bom senso. Pensar, verificar o porquê que nós estamos passando por aquela situação difícil, qual o nosso amor se afastou, não é? O que nós podemos fazer com o nosso bom senso, sempre pensando no futuro, não apenas no futuro desta encarnação, mas no futuro de outras encarnações, de que não podemos tomar decisões precipitadas, devemos também entender o momento, nos resignarmos com algumas situações, não é? Podemos arrumar e devemos arrumar neste momento em que estamos preocupados com a nossa vida do amor, novas expectativas, novos objetivos e, obviamente, transitarmos por tudo isso com muita calma, muita paciência, como nós dissemos. A religião nos ajuda absurdamente nesse momento, não é? Porque nós que sabemos que a espiritualidade, como eu disse, nos atende, ela vai nos ajudar com certeza absoluta, não é? A espiritualidade, os protetores, e vamos poder entender as provas as quais passamos e também poderemos fazer um novo recomeço com Deus no coração, com muita força, e trazer de volta aquele amor que adoeceu. Quando o amor adoece, não é o final da história, mas o recomeço de uma nova história, já com mais experiência daquilo que você não pode e não deve ainda nesta encarnação, ou diria nesta encarnação, mas não é, nas próximas encarnações, errar no mesmo local, procurar fazer com que o seu espírito lembre daquele momento em que o amor adoeceu, para que isto não aconteça mais. Caríssimos irmãos, por hoje é o que tínhamos para falar sobre este assunto do amor, quando o amor adoece. Muito obrigado a todos. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.